Amém, irmãos? Glória a Deus. Como já é de rotina da nossa Santa Ceia, nós expomos à igreja 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34. Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, os teus servos, para ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através da tua palavra. Senhor, que aqui seja feita a tua vontade, que a tua vontade esteja sobre nós, seja um incentivo de cada um de nós a vir à sua igreja, a andar na sua presença, a falar do reino de Deus. Senhor, que toda a nossa vida seja para fazer a tua vontade, desde o dia que o Senhor nos chamou até o último dia que estaremos aqui nesta terra, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo do corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntar para comer, esperai uns aos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Até aí, irmãos. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, como é sempre já em nossa Santa Ceia, a gente expõe esse texto, né? É o texto que fala sobre a ceia do Senhor, né? E nos leva a entender o que é a ceia do Senhor e como devemos nos comportar diante da ceia. Como a nossa vida tem que andar em retidão, como a nossa vida tem que falar de Cristo, como as pessoas têm que ver Cristo na nossa vida, nas nossas atitudes, no que falamos, nas nossas decisões. Isso tudo tem que falar de Cristo. A nossa vida agora está para expor o nome do Senhor. A nossa vida agora é para expor Cristo, para que os pecadores possam ver Cristo em nós. E assim, vendo Cristo, eles possam também se achegar à presença do Senhor, possam também ter o que você tem, o que você goza agora, a salvação eterna. Como eles poderão ter esse privilégio? Você é um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo do que Cristo fez em sua vida. Então permita brilhar isso diante deste mundo de trevas, para que o brilho que Cristo proporciona em você brilhe nos olhos daqueles que estão distantes, que estão longe, que estão sem saber aonde caminhar, que direção tomar. Eles verão a direção quando ver Cristo brilhar em você. Então, ao fato de eu brilhar Cristo, eu proclamo algo,
eu falo de algo, eu indico algo, eu mostro algo, mostrando, indicando, apontando, os pecadores poderão ter a salvação eterna, ter a garantia de entrar nos portões celestiais. E uma vez eu tendo o nome de Cristo em minha vida, eu procuro andar como Ele manda em Sua palavra. Eu não minto mais, eu não fuxico mais, eu não procuro odiar as pessoas, eu não procuro promover intrigas, confusões. Não, porque agora eu tenho um nome sobre mim e a minha vida tem que ser clara, cristalina. A minha vida tem que ser aparente, transparente. Não pode ter nenhum pouquinho de poeira, de sujeira, de imundícia. Não, minha vida é clara agora, porque eu anuncio Cristo em tudo que eu faço. E quando eu tenho esse temor do Senhor, quando isso vem à minha vida, o temor do Senhor, eu olho para a Santa Ceia como algo santo. Eu olho para a Santa Ceia como algo santo. Eu venho ao dia da Santa Ceia com reverência, com temor, sabendo que o que nós vamos fazer daqui a pouco, participar do pão e do cálice, é santo. Por que é santo? Porque foi o próprio Deus que decretou. Não foi religião, irmãos, não foi homem, foi o próprio Deus que decretou fazer isso em memória de mim. E quando eu tenho esse entendimento de que eu vou me ajuntar com meus irmãos para participar da Santa Ceia, eu venho com reverência, eu venho com santidade, eu procuro andar em santidade, eu procuro estar cada dia mais, se parecendo com Cristo, porque eu estou participando de algo que não foi o homem que fez, não foi a religião que ordenou fazer, uma placa de igreja, não, foi o próprio Deus que ordenou. E eu tendo essa consciência que foi Deus que me deu essa Santa Ceia, eu tenho reverência, irmãos, eu tenho reverência, eu não posso se achegar aqui de qualquer maneira. Não, se eu pratiquei algum pecado durante a semana, durante um mês, eu tenho que pedir perdão ao meu Deus. Eu tenho que se colocar diante do Senhor: Senhor, me perdoa, eu errei ali, eu fiz errado, não era para fazer isso. Senhor, não sei o momento que aconteceu ali, a carne falou mais alto, mas eu confesso ao Senhor que eu errei. Por que eu tenho que estar com esse espírito de arrependimento? Por que eu tenho que estar sempre me colocando diante do Senhor e me consertando direto, todos os dias? Porque uma vez no mês nós vamos participar da ceia do Senhor, e isso é santo, irmãos. Isso é santo, foi Deus que deu, o próprio Deus decretou. Então, eu tenho que me colocar no meu lugar como servo e olhar para o meu Senhor com obediência. Com obediência. Eu não posso se achegar de qualquer jeito. Você vai trabalhar numa empresa, aquela empresa tem um fardamento, tem uma ética, tem ali as ordens que você tem que cumprir. Você vai chegar naquela empresa: não quero essa farda não, vou botar uma camisa decotada porque eu estou com calor. Mas a empresa ali exige que você tenha aquela farda. Então, qual é o seu papel? Você entrou naquela empresa, você vai se adequar aos padrões daquela empresa. E a ceia do Senhor? Eu posso chegar aqui de qualquer maneira, fazer o que eu quero, achar que não, Deus está comigo, mas você está nutrindo o desejo do seu coração, como a gente falou ontem aqui. Você está fazendo Deus segundo o seu coração. Deus é assim, é dessa forma, então eu vou adorar esse Deus. Esse que você fala aí não é Deus não. Esse Deus da Bíblia? Não, nele não. O Deus que eu vejo é esse, bonitinho, fofo, me dá presente todo dia que eu peço. Esse é o Deus que eu quero.
E aí você vai criando idolatria, irmãos. Toda vez que você vai na igreja, você vai adorar essa idolatria que você criou, esse Deus falso que você criou. Mas você não quer o Deus da Bíblia, porque Ele é correto, Ele é justo, Ele é amor, mas é justiça. Então, sabendo disso, nós nos colocamos como Ele pede. E o apóstolo Paulo diz aqui a origem da Santa Ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 25, que porque eu recebi do Senhor. Eu não recebi de homem, eu não recebi de religião, não recebi de uma placa, de uma igreja, de um pastor, não, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. O que Paulo recebeu do Senhor, ele passou adiante para a igreja cumprir, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. E agora ele dá uma ordem: fazer isso em memória de mim. Não é em memória de uma igreja, não é em memória de um pastor, não é em memória de uma placa, uma denominação, não. Fazer isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, da mesma maneira também ele tomou o cálice e depois de ceiar, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento. O sangue de Cristo abriu, irmãos, a porta para que a gente possa entrar no reino de Deus. A nova aliança que Deus fez com os homens através do sangue do seu Filho. E o Senhor diz: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Nós sabemos que nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Deus só nos reconhece porque o sangue do Filho dele está sobre nós, e Ele nos reconhece como filho. E não há outra maneira de você ser participante das coisas do céu, só por Cristo. E Ele diz: fazer isso todas as vezes que beber, em memória de mim. O próprio Deus decretou isso, irmãos. Ele desceu do seu trono, veio a esta terra pecaminosa e decretou a Santa Ceia para os seus santos. E Ele diz: lembrai de mim toda vez que vocês se ajuntarem para participar do pão e do cálice. Muitos lugares pregam outras coisas, exige que você lembre de outras coisas. Algumas religiões dizem que o pão e o cálice é o corpo de Cristo e o sangue, mas é formado naquele momento ali, há uma mágica, e o pão se torna o corpo, a carne, e o vinho se torna o sangue. E eles ali idolatram isso, dizendo que ali a carne que foi transfigurada, o pão virou a carne, literalmente. E eles ali idolatram. Mas Cristo diz o quê? Comais e bebais em memória. Cristo fez um memorial para que o crente se lembrasse dele. Muitos acham que se comer do pão, beber do cálice, vai ter uma mágica na sua vida. Você vai ser salvo. Você vai falar em línguas. Não, irmãos, não acontece nada disso não. Cristo fez para a gente se lembrar dele, ter a lembrança do que ele fez. E ao fato de você estar aqui participando, a palavra de Deus também nos inclina a algo. A Santa Ceia anuncia Cristo. A Santa Ceia, irmãos, todos nós somos participantes em um só louvor. Cristo morreu. Cristo morreu por mim. Cristo entregou a sua vida por mim, para que hoje eu possa adentrar os portões celestiais. Então, toda vez que você participa da Santa Ceia, você proclama, mesmo não falando, ao fato de comer o pão e tomar do cálice, você está proclamando a morte de Cristo. Você se torna um pregador. Nesse momento, o pastor
não é mais pastor. O pastor se torna um conjunto, onde todos ali vão anunciar a mesma coisa: Cristo morreu, Cristo entregou a sua vida por mim, eu sou salvo por Cristo. Nesse momento o pastor fica de lado, e a igreja toda anuncia ao fato de participar. E nós vemos isso aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Olha o que você vai fazer daqui a pouco: proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Então você se torna um pregador, mesmo não falando nada. Ao fato de você participar da ceia, você proclama. Pode ter visitantes aqui, pessoas que não são cristãs, pode ter irmãos que não se converteram ainda verdadeiramente, e ao fato de você participar, você está proclamando aos seus irmãos: Cristo morreu, Cristo morreu por mim, Cristo deu a vida dele por mim, o sangue dele foi derramado, a carne foi dilacerada por mim. E você proclama Cristo. É por isso que nós temos que estar, irmãos, santos, irrepreensíveis. Você vai participar de algo santo. É triste você ver igrejas que não vê a santidade na Santa Ceia, que não trata a Santa Ceia como algo santo, um decreto que Deus decretou, e chega à igreja de qualquer forma, de qualquer maneira, odiando o seu irmão, trazendo discórdia dentro da igreja. Pastores, irmãos, pastores que têm a Santa Ceia como nada. Venha de qualquer jeito, faça de qualquer jeito, porque o fato de o pastor não repreender os irmãos, para que os irmãos se arrependam, ele está sendo errado, ele está sendo participante do pecado dos irmãos, porque eu estou vendo o irmão fazendo algo errado, mas eu me calo para não ofender o irmão. Aí o irmão vem hoje, participa da ceia, trazendo condenação para ele e consecutivamente para o pastor futuramente, porque todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, nós vamos declarar diante do nosso Senhor, como nós lemos ontem: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que vamos se apresentar. Então, o fato de ouvir você pecando e deixar, e permito que você tome a Santa Ceia sem arrependimento, eu estou errando também. Eu estou levando você para o erro e estou errando também. Mas isso, irmão, acontece dentro das igrejas hoje. E os pastores, vai passando, empurrando o irmão para a condenação, empurrando ele e o irmão. Então, se nós não olharmos para a Santa Ceia com santidade, nós estamos perdendo tempo aqui, irmãos. Estamos perdendo tempo. Era melhor estar dormindo nessa chuva aí. Que você vir para aqui de qualquer jeito, participar de qualquer jeito, não ter reverência de nada. Melhor estar dormindo, aproveitando a chuva. E aqui fala sobre isso. A Santa Ceia pode destruir. Ela pode ser algo de edificação, como a gente já falou aqui em 1 Coríntios 11, 26, que você proclama Cristo. Quando você proclama Cristo, você está sendo edificado. A edificação está sobre você, mas ela também pode ser algo que pode te destruir, ao fato de você participar de qualquer jeito e colher condenação, acumular condenação a você. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 ao 34, aqui diz, irmão, porque qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente. O que é indigno? Você está indignamente, não está digno de algo. Você cometeu um erro, você está em pecado. Como você pode participar? Algo santo, algo que foi decretado pelo Senhor em pecado. Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você levará a culpa na morte de Cristo. Mas Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muitos irmãos
pratica coisa errada na hora da Santa Ceia. Muitos irmãos não querem participar porque estão em pecado e não querem se analisar, porque quando você se analisa, você vai ver o seu erro, mas eu pequei, eu estou errado, eu tenho que me arrepender e participar da Santa Ceia. Mas ao fato de eu não querer me arrepender, eu não tenho isso aqui como algo santo, eu não tenho reverência, porque o momento do arrependimento é agora. Você se arrepender, se você tem algo contra o seu irmão, vá, peça perdão. Se você fez alguma coisa errada, ore ao Senhor e peça perdão, porque Paulo diz, examine-se. Quando você vai se examinar, você vai ver o que foi que eu fiz. Eu pratiquei aquilo errado, não era para ter feito isso. E aí Paulo diz, examine-se um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ao fato de você se arrepender, se analisou, detectou seu pecado, se arrependeu, agora você está digno de participar, porque você se arrependeu. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui foi a igreja de Coríntios. Hoje, se você for lá, só tem os destroços. Aquela igreja foi destruída, acabou com tudo ali. Aquela igreja levou a condenação do Senhor, porque ela andava em pecado. Aquela igreja tinha irmãos que tinham relação sexual com a própria madrasta. Aquela igreja não esperava os irmãos para participar da ceia. Os mais ricos comiam primeiro do que os mais pobres. Tinha divisão dentro da igreja, tinha contenda, e o Senhor chamava a atenção daquele povo. Mas a igreja foi destruída por quê? Pela falta de reverência, irmãos, porque não tinha as coisas de Deus como algo santo. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos dormem. Paulo diz aqui, qual é porque as pessoas estão assim, atordoadas. Hoje em dia você vê um crente atordoado, você vê as pessoas que não têm paz, não tem sossego, é briga, é luta, é confusão, é discussão. Por quê? Não tem a reverência a Deus, não vê as coisas de Deus como algo santo, não quer tratar de qualquer jeito. E Paulo diz, por causa disso muitos estão fracos, enfermos entre vós, e muitos já dormem. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, quando nós nos analisamos, nós analisamos nosso erro, nos arrependemos, para que não venhamos ser julgados pelo mundo, ser julgados pelo Senhor, como o mundo mas será julgado. E às vezes passamos por aflições, ao fato de não entender o que Deus quer nos dizer. Essa aflição não é ruim, é porque o Senhor não quer que você seja julgado como os ímpios serão. Então Ele faz você passar por aquilo para você analisar, errei, eu estava errado, eu tenho que voltar atrás, porque o amor de Deus não quer que você seja condenado com o mundo, julgado. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em sua casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Então devemos ter a consciência que a Santa Ceia edifica, é algo do Senhor, mas devemos também ter a consciência que a Santa Ceia pode nos destruir, e nós às vezes não enxergamos, porque o pecado já dominou, irmãos, o pecado já se fez dono. Aqui, irmãos, em Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 13, aqui Paulo fala algo aos Colossenses. Então, se ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que é de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Paulo diz, ó, se tu ressuscitou com Cristo, tu não busca mais coisas daqui não, tu não se interessa mais coisas daqui não, mas tu busca o que é de cima, aonde está Cristo assentado à direita do Pai. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima e não às coisas que são da terra. Devemos ter afeição com as coisas de Deus, não com as coisas que são daqui deste mundo, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja bem, olha o que está acontecendo nas igrejas hoje. Por que está acontecendo tudo que a gente está vendo aí? Escândalos, irmãos brigando com irmãos, pastores que está ali, daqui a pouco decai, acaba com tudo, igreja fechando. Por quê? As pessoas estão buscando as coisas daqui, eles se alegram com coisas da terra, eles não querem as coisas do céu, eles não buscam as coisas do céu. E Paulo diz, ó, porque você não deve mais buscar as coisas aqui da terra, porque já estás mortos. Nós já estamos mortos em Cristo, irmãos. Não precisamos, eu não estou dizendo para você não trabalhar, comprar seu carro, sua casa, ter uma vida mais ou menos, não estou falando isso. Eu estou falando ao coração, a intenção, ó, do coração agarrado no mundo. Eu amo aquilo, eu quero aquilo. Aqui temos irmãos que olharam para o mundo e amaram o mundo e foram embora. Foram embora. Por quê? Amaram as coisas do mundo. E Paulo disse que se você ressuscitou com Cristo, você já está morto para estas coisas. Seu coração não brilha, não pulsa mais por essas coisas. Podemos temos um carro, um salário bom todo mês, nada demais, mas isso não vai brilhar diante de mim, porque Cristo brilha mais, porque eu busco as coisas do céu. E Paulo diz, ó, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós apareceis junto com Ele em glória. É isso que nós esperamos. Quando o nosso Senhor aparecer, nós sabemos pela palavra dele que ele vai dar ordem aos seus anjos para buscar os seus santos, e nós estaremos com ele em glória. Aí Paulo agora mete o dedo na ferida. Mortificai, portanto, vossos membros que está sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. Paulo disse que nós devemos nos afastar disso, ó. A fornicação é o sexo fora do casamento, a impureza, as coisas que não pertencem a Deus, afeições desordenadas, vontades, desejos desordenados, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqueles que são desobedientes andam nessa vida aí, ó, desagradando a Deus, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivestes nela. Nós vivíamos nessas coisas, nós a amávamos, mas agora em Cristo morremos, fomos ressuscitados e agora aguardamos o Senhor e não vivemos mais nessas coisas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia e da blasfêmia, da comunicação obscena das vossas bocas. Olha o que muito crente está caindo nisso, ó. Não mintais uns aos outros. Quantos e quantos crentes estão nessa posição? Mentindo, enganando, falando coisas erradas.
Paulo diz: ó, não mentais uns aos outros. Quando Paulo fala isso, irmãos, é aquele que mente e se agrada na mentira. Nós vamos errar, nós não somos perfeitos, mas ao fato de eu errar, eu vou em submissão. Senhor, me perdoa, eu errei ali, eu menti, Senhor, eu falei aquilo que não era para falar, me perdoa. Mas aquele que mente hoje, mente amanhã, mente depois, esse já se agradou com isso. Então Paulo diz: ó, não mentais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem com os seus feitos. Paulo diz: ó, nós não devemos andar mais nisso, porque o velho homem já foi tirado, já despojou do velho homem, com o velho homem, com os feitos que o velho homem tinha, as vontades, os desejos, as paixões. Paulo diz: ó, a gente já foi despido do velho homem, ele já saiu da nossa vida, e vos visteis do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que vos criou. O que Paulo disse? O velho homem foi tirado, e agora nós temos que nos vestir do novo homem. Quem é esse novo homem? Cristo Jesus, que nos fez encontrá-lo. Cristo nos fez morrer, esse velho homem saiu da nossa vida, agora ele nos fez ser outro homem, um novo homem. E Paulo diz: ó, se vestir deste homem, ande nisso, pratique isso, fale isso. O novo homem que foi feito, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, citra, servos ou livres, mas Cristo é todos em todos. Revestivos, pois, com os eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos agora, irmãos, que muitos estão caindo nisso, irmãos, muitos estão caindo nisso. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Muitos irmãos estão na igreja, participando da Santa Ceia, e odeia o seu irmão, não gosta, fala por falar, mas aqui dentro, ó, ai, se eu pudesse te matar. Muitos irmãos estão assim, e Paulo diz: ó, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim fazeis também. Assim fazeis também, irmãos. Irmãos, a cada dia nós temos que parecer mais com Cristo, irmãos. A cada dia a nossa vida tem que ser inclinada a se parecer com Cristo, irmãos. Porque o velho homem, a velha mulher já foi tirado, irmãos. Já foi tirado. Se você tem algo contra alguém, vá lá e perdoe. Limpe isso no seu coração, tire isso. Porque isso, irmão, vai ficando ali, vai acumulando. E quando você menos perceber, seu coração está podre. Seu coração está podre. Então, se livra disso, arranca isso de você, perdoa. Em nome de Jesus te perdoo, não tenho nada contra você não. Quem vai julgar é o Senhor. Na semana passada eu passei por algo para você entender, né? O fato que eu estou aqui pregando, já sou bom, já sou o cara, não. Eu também passo pelas minhas. Eu via uma pessoa e tinha uma visão daquela pessoa, e eu pensava nessa visão, né? E a semana passada Deus me fez num lugar, e quando eu entro naquele lugar, quem é que está lá? Aquela pessoa. E ali naquele momento a senhora que estava disse: você conhece o pastor? Aí ele disse: não, ele é pastor. Isso eu tenho uma congregação que eu estou na frente. Ele é pastor. E aí me apresentou aquela pessoa. E quando eu peguei na mão daquela pessoa, o Espírito
Espírito Santo falou comigo, ó. Quem julga sou eu que julgo. Ajude, contribua, faça de tudo, mas quem julga sou eu. E aquilo ali me destruiu, irmãos. Aquilo ali me destruiu naquele momento. Me destruiu, eu tive que disfarçar para as pessoas não perceberem como eu estava. Não é o fato de você ter 20 anos, 30 anos de crente e você já é um bom. Todos os dias nós estamos aprendendo. A palavra diz que a vida cristã é um degrau. Cada dia você vai subindo em um, até chegar ao homem perfeito, ao varão perfeito. Então, eu tinha uma visão, mas o Senhor me fez ter outra visão. E o que é que eu tenho que fazer agora? Esse irmão precisar, eu tenho que dar a mão, eu tenho que ajudar, eu tenho que contribuir. Se esse irmão fizer algo contra mim, eu tenho que perdoar. Porque quem julga é o Senhor. Quem julga é o Senhor. Nós vemos ontem, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós vamos prestar conta. Então cada um vai prestar sua conta. Aquele grande dia eu não vou poder fazer nada por ninguém. Nada. Porque cada um vai se achegar diante do Senhor e prestar sua conta. O Senhor vai cobrar cada pensamento, cada palavra, cada atitude, o Senhor vai cobrar. Então que nós, irmãos, viemos nos colocar cada dia mais parecido com Cristo, em nome de Jesus.